Esses dias conversando no meio médico, é comum você ver um tipo de reclamação dos médicos, especialmente aqueles que trabalham em UPA, que é assim, putz, o paciente veio aqui para renovar a receita. Os pacientes não entendem o que é uma emergência do que é tratado em unidade de saúde. Isso acaba pesando o sistema e atrapalha toda a rotina do plantão. Isso é uma reclamação muito comum e eu vou dar agora a minha opinião sobre esse tema. Um tema relativamente polêmico e vocês vão ver que eu vou, de volta, como em todos aqueles meus vídeos de opinião, tentar expor todos os lados desse argumento e tentar dar a minha ideia aí do que é uma solução. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, também tenho doutorado em medicina interna e sou professor universitário. Aqui no canal a gente fala de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde. Na grande maioria dos vídeos do canal a gente pega alguns temas e descomplica aqui para vocês. Mas esse aqui é um daqueles vídeos opinativos. Então, novamente, não tem certo, não tem errado. Tem a minha opinião, tem a opinião de vocês. Por isso, escreve aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema, tá bom? Então vamos conversar. Bom, como eu falei, muitas vezes os médicos, eu ouço aqui os colegas falando assim, meu Deus, eu tô trabalhando na UPA neste momento, eu tenho 60 pacientes para atender na fila e vem um paciente renovar uma receita. Ou vem um paciente que está se queixando que tem dor no joelho há 6 meses e ele apareceu aqui às 10 da noite para vir para o atendimento. Isso aqui atrapalha todo o andamento do plantão. Então, eu vou primeiro expor o lado do médico, que eu já vivi isso, né? Eu já trabalhei muito tempo em UPA e sei como é. Em geral, o plantão médico numa UPA é o plantão mais desgastante que existe. Por quê? Porque você está ali atendendo, você tem uma pressão social muito importante para você atender. Então imagina que você tem ali 60, 70 pacientes, 80 pacientes esperando para ser atendido. Muitos deles esperando por muitas horas para ser atendidos, 4, 5 horas esse atendimento. Isso por si só já gera um ambiente de insatisfação e de revolta até na população que está ali. Com isso, o médico ele começa a receber pacientes mais agressivos. E a gente sabe que isso acaba contagiando. Então, os pacientes são mais agressivos com o médico porque eles já vêm na cabeça que eles vão ser mal atendidos também. O médico está querendo atender mais rápido porque tem uma fila enorme para atender, então ele encurta a consulta. O paciente já tem essa ideia da consulta mais curta e não se sente satisfeito e é um pouco mais agressivo, o médico se torna e a gente entra numa bola de neve. Então isso de fato acontece. Então você tá estressado ali, você tá estressado o tempo todo nesse plantão de UPA. É um paciente atrás de outro, é demandas de várias situações diferentes. Você tem que estar concentrado para não deixar passar casos graves no meio daqueles montes de pacientes, às vezes não tão graves que tem ali. Então é estressante. E daí, dentro disso, quando vem um caso que não é uma emergência, que poderia ser resolvido com uma consulta durante o dia, com uma consulta em uma unidade de saúde, isso tudo seria mais fácil e não estaria ali tumultuando o plantão. Essa é a visão do médico e eu compreendo, porque eu já estive desse lado. Eu lembro uma vez que eu estava sozinho numa cidade do interior fazendo plantão e eu atendi ali naquele dia, tinha mais de 40 pacientes para eu atender numa tarde. E a população, ela fica insatisfeita e está esperando, mas você também está sozinho e não consegue fazer mágica. E eu tentava dar o melhor atendimento para todos eles e isso cansa demais. Então, naturalmente, no fim do plantão, às vezes, você fica com essa preocupação. Então, realmente, não é o lugar de renovar receita, de fazer isso no plantão. Por outro lado, eu já ouvi dos pacientes o que eles sofrem nessa situação também. Porque imagina o seguinte, algumas unidades de saúde, onde eu já trabalhei, as consultas eram por ficha. Então, o paciente, se ele queria uma consulta na unidade de saúde, ele precisava chegar cedo, pegar uma ficha na senha para ser atendido naquele dia. Senão, ele não seria atendido. E para conseguir uma ficha, com uma demanda muito grande, muitas vezes ele precisava chegar ali 6h30 da manhã. E muitos pacientes trabalham, eles não podem chegar naquele horário ali. E ele vai tentando e vai postergando, uma hora não dá mais, aquela dor ele não tá mais aguentando. Ele precisa renovar a receita, porque senão ele vai ficar sem remédio. E aí, o lugar que é aberto 24 horas e a pessoa pode procurar e ter um atendimento é a UPA. Então o paciente acaba fazendo isso, mas por uma desorganização do sistema. Então veja que tem dois lados nessa história. E os dois lados estão certos. Quem é o culpado? É o político, né? Vai culpar o gestor. Mas de fato, também a função do gestor também não é muito fácil, tá?
Veja que todo isso aqui é complexo, mas onde que eu acho que teria uma solução adequada? Algumas unidades de saúde aqui em Curitiba, elas adotam aí, eu posso estar desatualizado, aí todas as unidades estarem adotando ou não estarem mais usando esse modelo, mas muitas unidades elas adotavam consultas agendadas, sem depender dessa questão da ficha. Isso aí já facilita para o paciente poder marcar a sua consulta e para o paciente poder ter isso no horário que é condizente para ele. Também a gente tem uma questão que a população não sabe disso. Apesar do SUS ser lá desde a Constituição de 88, né, com a Lei 8080/90, que ele foi regulamentado, mas que ele entrou de fato em execução ali da metade para o fim dos anos 90, né, que talvez onde ganhou mais corpo, anos 2000 também. Então ele é relativamente novo e a população não conhece totalmente os elementos que envolvem o SUS. Por exemplo, o que é uma rede hierarquizada, o que é unidade de emergência, o que é unidade de saúde. E eles entendem aquele conceito que se existia antes de que você está doente, você procura um médico. Onde que tem médico mais fácil? Na UPA. Então falta também educação em saúde para a população entender o que é unidade de saúde e o que é unidade de emergência, tá? Então, assim, eu já vi em alguns locais que tem cartazes sendo colocados dizendo assim, ó, se a tua queixa já dura bastante tempo, se é renovação de receita, se é procura por atestado, se são doenças crônicas, pressão alta, diabetes, você deve procurar a unidade de saúde. E a UPA seria para atendimentos de urgência e emergência. Urgência, aqueles que podem esperar um pouco mais, e emergência não, que tem risco imediato à vida, né, do paciente. Então, a urgência e emergência seria basicamente aquelas situações em que gera um desconforto extremo para o paciente. Então, uma dor intensa, algo que está atrapalhando o dia a dia do paciente, um desconforto intenso para o paciente ou algo que ameace a vida dele. Basicamente isso. Então, os tipos de doença: dor no peito, emergência; falta de ar, emergência; dor muito intensa, algumas emergências psiquiátricas, surto psiquiátrico, ideação suicida, isso é emergência, tá? A pessoa não precisa ter tentado. Se ela falar assim, eu comprei uma arma e eu quero me matar, isso aqui já é uma emergência psiquiátrica. Agora, se a pessoa está só deprimida, está com falta de vontade, está com um humor mais depressivo, está se sentindo triste, isso é unidade de saúde. Falta essa orientação também. Mas eu entendo que na forma como o nosso sistema de saúde está hoje, se o paciente for, às vezes, querer esperar essa consulta, às vezes ele vai ter muita dificuldade, tá? Então não tem uma resposta fácil. Primeiro, eu já estive do lado do colega, sei como é difícil essa situação, e eu entendo também o sofrimento do paciente. Tem que ficar esperando, que tem um sistema demorado. Afinal, nosso sistema de saúde tem problemas e a gente deve criticá-lo para melhorar. O que você acha sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários, deixa o like. Se gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que possam se interessar. E, gente, escrevam mesmo. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Concorda, discorda, o que acha? Escreve aí e a gente pode debater sobre o assunto, tá bom? Outra coisa. Antes de vocês saírem, só lembrando, eu não estou falando da qualidade do atendimento do médico que está lá. A gente pode gravar um vídeo também que eu posso falar sobre isso. Sobre médicos que não dão atenção, sobre insatisfação com a profissão, que são coisas reais. A gente pode gravar um vídeo no futuro, tá bom? Beleza, gente? Obrigado e até o próximo vídeo. Tema polêmico aí pra gente debater, né? Tomara que as pessoas opinem.